Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início ao culto desta noite, nós vamos então ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, o Pai Criador. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos achamos em Tua santa presença, Senhor, agradecidos pela vida, por todas as bênçãos alcançadas de Tuas santas e poderosas mãos. Senhor Deus, neste momento nós pedimos perdão, ó Pai, por todos os nossos erros, nossas muitas fraquezas, Senhor, humanas, e a nossa alma que está dentro de nós, ela não gosta das nossas fraquezas. E isso faz parte do lado de fora, do lado externo, que é o lado humano, o lado da carne. Mas nós pedimos misericórdia ao Senhor cada dia, para que possamos ser ajudados pelo Senhor e que cada dia possamos melhorar a nós mesmos e assim podermos ser conforme a Tua santa vontade, ó Pai. Abençoa o nosso culto nesta noite, Senhor. Abençoa tudo quanto se fizer, que tudo que nós fizermos aqui seja para a Tua bendita glória, para
o enlevo espiritual dos teus filhos para a edificação do teu povo, e assim, meu Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos estas bênçãos humildemente, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, e no versículo 11, versos 11 e 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. E agora nós vamos então ter a parte de louvores, de adoração, com hinos maravilhosos, e você não vai apenas assistir o culto, você vai participar do culto, não é? Vamos todos participar juntos, estando unidos através do Espírito Santo, pela fé na palavra de Deus. Cantemos então e adoremos ao Senhor nosso Deus. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue por nós derramou, herança dos céus como santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por
Espírito traz-nos amor, glória rendemos, honra, louvor e adoração a Ti, ó Senhor. Éramos presos pelo pecado, Tu nos livraste.
com seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado a ouvir a voz do mal, escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta que a voz do tentador, e nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas horas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade, do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. Graças a Deus, que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor e também vamos orar a oração da fé, não é? Em favor uns dos outros, e também vamos ofertar, trazer as nossas ofertas alçadas, como acontece em todos os cultos, não é? Vamos ler então primeiro, depois nós oraremos. Aqui São Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se desfarão. Então a pergunta que ele começou a fazer lá no verso 10, né? Aliás, 11, então ele termina no verso 12, né? Que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, sabendo que esse dia do Senhor está se aproximando cada vez mais, não é? Agora nós vamos então orar uns pelos outros, interceder pelas pessoas necessitadas, pedir a misericórdia do Senhor em favor do seu povo, e todos aqueles que estão precisando da bênção de Deus, fiquem todos ligados agora, fiquemos todos unidos pela fé, porque o Senhor nosso Deus é aquele que tem poder para curar. Foi-nos pedido oração em favor de uma pessoa que está enferma, mas o nome da pessoa não está aqui comigo agora. Mas nós vamos orar porque o Senhor Deus conhece a necessidade, conhece cada pessoa, porque Ele é onisciente, mas num outro culto, se Deus quiser, nós vamos ter o nome e estaremos continuando na oração em favor dessa pessoa, não é? Então, vamos orar agora. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez fechamos os nossos olhos, ó Deus, e pedimos misericórdia ao Senhor. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor Deus. Então, Pai, nós estamos aqui nesta terra, nesta dimensão humana, e nós estamos sujeitos a tantas coisas, doenças, vírus e tudo quanto é coisa que vem nessa atmosfera, Senhor Deus, mas também tem uma coisa, nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo da Tua graça. Então nós oramos por cada irmão nesta hora, que o Senhor guarde a cada um debaixo da Tua compaixão divina, debaixo da Tua misericórdia, e também que o Senhor abençoe, meu Pai, aquela pessoa, aquele rapaz que tinha sido constatado positivo
no Covid-19 e depois sarou, melhorou e agora parece que estava com algum sintoma novamente. Mas o Espírito Santo nos diz que isso não é mais coronavírus. Pode ser alguma outra coisa, que ele tenha uma gripe talvez, mas o coronavírus já se passou. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a tua misericórdia em favor dessa pessoa, esse rapaz, e pedimos a bênção em favor de todos os teus filhos, que o Senhor possa dar graça a cada um e dando vitória. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos. A mensagem que nós estamos lendo, como nós já tínhamos começado, né? E vamos dar continuidade com a permissão e a graça do Senhor, é discernimento de espírito. E nós estamos parados no parágrafo 62. E os irmãos que vêm acompanhando os cultos devem se lembrar que ele estava falando do ciclista, que eles iam fazer uma competição e um ciclista lá que não tinha assim tanta aparência de ganhador, de vencedor, não é? Era humilde, mas ele se mantinha firme, segurando nos dois guidões. Aliás, nos dois lados do guidão, não é? E os outros eram mais habilidosos e andavam com a bicicleta até sem segurar no guidão, mas naquela hora da prova eles não venceram. Então era isso que o profeta estava dizendo. Por quê? Porque o rapaz se mantinha olhando lá no seu objetivo, lá no seu alvo, e não estava olhando nas coisas pequenas ao seu redor. Então vamos aqui que o profeta vai continuar falando sobre isto, não é? Parágrafo 62. Isto é o que temos que fazer. Não olhem para estas pequenas coisas agora. Este fez isto, ou aquele fez aquilo, ali. Observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim. Então esse é o conselho do profeta. Não fiquemos olhando e criticando e vendo o erro, os defeitos um do outro, mas vamos olhar para o nosso alvo, não é? É isso aí. Simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora. Observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim. Simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora. Observe o que irá acontecer no além, no fim do tempo, quando nós teremos que nos colocar de pé e dar conta de nossa vida. Davi não estava observando aquele pequeno benjamita jogar pedras nele. De qualquer maneira, ele era aleijado. Ele nunca o observou. Ele nem mesmo deixou o guarda cortar-lhe sua cabeça. Disse: deixa-o. Deus lhe disse para fazer aquilo. Deus lhe disse para me amaldiçoar. Deixa-o. Pois Davi sabia que algum dia ele voltaria em poder. Aquele benjamita teria sua hora. Sim, é isso. A igreja crescerá em triunfo. Eu fui simplesmente enviado para orar por seus filhos enfermos. De qualquer maneira, isto é tudo que eu posso fazer, onde quer que seja que estão, e seja qual for a igreja onde estão, isso não me faz nenhuma diferença. Eu estou tentando orar por seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom para a sua glória. Esta é a razão porque eu nunca pertenci a nada. Isso é bom, não é?
que às vezes nós falamos assim, nós não somos uma denominação, nós não pertencemos a nenhuma denominação, mas depois agimos ao contrário. Se não for do nosso grupo, então não está bem, né? Ele disse, é por isso que eu nunca pertenci a nada. Aleluia. Agora, recordem, isso é certo, veem, eu não estou falando aquilo agora. Eu quero que vocês me tenham claramente que eu creio que Deus tem cristãos em cada igreja, seus filhos. Ele nunca me perguntou sobre isso. Eu fui simplesmente enviado para orar pelos filhos e para fazer estas coisas e para manifestá-lo. Agora, vê você, Jesus e esses profetas, tudo o que eles falaram tem que ser verdade, pois isto era o poder de Deus neles. Deus, Ele mesmo falando através deles, de sua própria vinda para a sua própria glória. Quem é o presidente? Quem irá ser? Teremos nós chuva suficiente neste ano? Isso não significa nada. Algo para a glória de Deus, algo para colocar a igreja em ordem, algo para o poder de Deus, não para fazer um nome para si mesmo, mas para fazer manifesta a glória de Deus. Ele quer dizer aqui, um profeta verdadeiro não fica se preocupando com essas coisas pequenas. Quem vai ganhar a eleição, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. Não, o ministério de Deus verdadeiro na terra, seja do profeta maior ou seja dos profetas menores, porque você não se esqueceu que ele disse que cada pregador é um profeta, não é? Então, o ministério de tais homens da igreja do Senhor Jesus Cristo é fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não importa se você foi orar por uma pessoa lá que não é da sua igreja e a pessoa recebeu a bênção, a glória não precisa ficar para você e nem para mim. A glória fica para o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, não é? Agora, observamos o que todos aqueles profetas e todos eles disseram a respeito dele. Tudo veio com exatidão porque ele era o tema do Velho Testamento. Jesus, o Messias que vinha, era o que cada profeta procurou desde Adão a Malaquias. Cada profeta falou da vida do Senhor. Cada um colocou sua parte, porque ele era ungido de Deus. Isto é tudo o que ele podia falar. Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo nisso, mas observe, tudo o que eles disseram veio a acontecer. Olhe aqui. Vamos tomar somente algumas das coisas que os profetas disseram. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aconteceu isto? Claro. Seu nome será chamado Emanuel, Príncipe da Paz, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. Isso é o que ele foi exatamente, o Pai da eternidade. Aqui está entre aspas, né? O Pai da eternidade. Glória a Deus. Nenhum homem deveria ser chamado pai nessa terra, exceto Deus, seu Pai. Correto. Vamos ver outra vez. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pilatos, na sala de audiência, enquanto o dito homem, tendo suas costas açoitada, assim, com um chicote de 9 tiras, não compreendeu que as Escrituras disse que seria daquele jeito.
eles não tiveram discernimento de espírito. Aqueles sacerdotes que disseram, matai-o, matai-o, na cruz, quando eles estenderam seus beiços e coisas assim, quando eles o ouviram clamando, Deus meu, por que me desamparastes? Eles não tiveram discernimento, vê, eles não puderam discernir o Espírito. Isso é o que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam seus beiços, não sabendo que eles estavam fazendo isto justamente o mesmo que aquele benjamita fez com Davi. Veem, ele pensou que Davi estava todo errado, porque ele não concordou com ele em seus princípios de dirigir seu reino. Ele não entendeu que isso era o Espírito de Deus em Davi fazendo isso. Aquilo é onde devemos discernir hoje o espírito do homem. O que está tentando ele fazer? O que está ele conseguindo? Não a que grupo ele pertence, ou a que isto, aquilo ou outro. Se ele é homem branco, homem negro, homem amarelo, o que quer que seja ele, vejamos o que está ele tentando realizar e tomar aquilo, ver o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Ele tem ideias estranhas à nossa. Isso é perfeitamente correto se ele está tentando realizar algo para o reino de Deus. Discirna aquilo nele. Se ele está errado, fiel no coração, Deus o trará de volta à verdade com a coisa, após um tempo. Isto aqui é muito bom prestar atenção nisto. Quando um homem é sincero a Deus, no seu coração ele está fazendo o que é correto, o que ele pensa ser correto, ele é sincero a Deus, e ele estiver errado, olha o que ele está dizendo aqui, Deus o trará de volta à verdade com a coisa após algum tempo. Isso é bom a gente não esquecer isso nunca. Se uma pessoa está fazendo alguma coisa, ele está errando em alguma coisa. Mas no coração dele, ele é verdadeiro, ele é sincero, ele é fiel a Deus. Deus o trará de volta à coisa verdadeira depois de um certo tempo, não é? E é muito bom não esquecer isso, não. De volta à verdade com a coisa após algum tempo. Deixa-o. Veja o que ele está tentando fazer. Agora, vemos aqui então, nós encontramos em sua morte, quando ele morreu na cruz, e clamando todas as coisas que os profetas falaram dele, eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Lá isto foi cumprido. Os profetas estavam certos. Eles pensaram que estavam clamando a si mesmos, como se fosse a si mesmos, mas isto foi manifestado na cruz. Ele foi contado com os transgressores. Isto foi o que foi feito a ele. Ele estava com os transgressores na sua morte. Ele foi enterrado com um rico. Ele foi enterrado no túmulo de um homem rico. Eu não deixarei sua alma. Ele não deixará a minha alma, disse Davi. Quando ele falou no Salmo, e não deixará a minha alma no inferno, não é? Não deixará, disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando. Ele não deixará a minha alma no inferno, nem deixará o seu santo ver a corrupção. Como se Davi fosse o santo. Não era Davi.
era o Espírito de Deus clamando em Davi. Vem, o Espírito de Deus em um homem clamando. Alguém disse, ouça aquele velho hipócrita lá em cima. Não era ele, era o Espírito de Deus nele, clamando. Vem, o Espírito de Deus manifestando a si mesmo. Não deixarei sua alma no inferno, nem mesmo meu santo verá a corrupção. Agora, irmãos, concluindo, vou dizer isto. Nosso tempo está terminando, mas olhem, vou dizer isto concluindo com estas escrituras aqui. Vejamos, se um homem que todo o tema do Velho Testamento foi a respeito dele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de Deus, e se tudo aquilo e tudo o que eles disseram foi cumprido ao pé da letra, exatamente nele, naturalmente, aquela grande pessoa chamada o Filho de Deus devia saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento, não é? Quer dizer, se ele era isso tudo que foi dito dele e veio a cumprir perfeitamente correto, então ele deveria saber como estabelecer a sua igreja, não é? E a quem chamar e assim por diante. Não crê você nisto? Ele deveria ter uma concepção para saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui em Mateus capítulo 16, que quando ele falando então, quando ele desceu e estava falando com os discípulos, ele disse, quem dizeis ser o Filho do Homem? E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és fulano, e alguns dizem que tu és fulano de tal. E desta maneira, os demais, ele disse, mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne, nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus te tem revelado isto. E eu te digo isto, que tu, Simão, ou Pedro, que sobre essa rocha edificarei minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, estava falando da igreja. Agora observem atentamente. Eu estou errado, Deus me perdoe, e vocês me perdoem. Agora, a Igreja Católica diz que era uma pedra deitada lá, Pedro, e sobre Pedro ele edificaria a igreja. Agora, nós sabemos que aquilo é errado. Nós, protestantes, discordamos com isso, mas nós, protestantes, dizemos, foi sobre si mesmo, quer dizer, Jesus, né? Que a Igreja Católica diz que foi sobre Pedro, mas os protestantes dizem que foi sobre Jesus mesmo, que a igreja seria edificada, né? Que foi sobre si mesmo que ele edificou a sua igreja, em si mesmo. Mas, se você observar, eu quero discordar com isso, amigavelmente. Não foi isso. Foi sobre a revelação espiritual de si mesmo. Amém? Quer dizer, não foi sobre Jesus, a pessoa dele, que a igreja foi edificada. Ela foi edificada sobre a revelação de quem ele era, que foi dada a Pedro, não é? Bom, foi sobre a revelação espiritual de si mesmo, vê? Carne e sangue. Você nunca aprenderá isso em um seminário. Tão bons quanto forem eles, você nunca aprenderá isso através de algum credo, de igreja,
boa como seja ela. Está bem, mas a carne e o sangue não têm revelado isso para você. Deixa eu dar uma pausa aqui, não é? Um pouquinho só, porque há anos atrás, muitos anos, né? Umas 4 décadas, mais já de 4 décadas, eu desejei, essa pessoa aqui que vos fala, não é? Desejamos fazer o seminário porque nós tínhamos o desejo de trabalhar para Deus e ter conhecimentos espirituais e tudo, para poder fazer uma obra, trabalhar para o Senhor no Evangelho. Acontece que, com o passar dos dias, começamos a perceber que qualquer pessoa que vá para um seminário tem que basear a sua fé, descansar a sua fé naquilo que um outro homem disse, o professor lá do seminário, e os mestres. Então, aí começou a surgir aquela dúvida, mas e se esse homem não estiver certo? Quer dizer, então eu vou basear a minha fé, eu vou basear todo o meu ministério no que um homem disse. Então eu vou ser ele. Se eu viver corretamente do jeito que eu aprendi, eu serei ele. Então, é isso que acontece, não é? Aí depois, mais o Espírito Santo que está dentro da pessoa não descansa enquanto não encontrar a verdade, enquanto a verdade não chegar. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Carne, sangue, intelecto, estudo de seminário, de escola teológica, não dá essa revelação para ninguém. Não é que nós estamos defendendo, assim, o analfabetismo ou qualquer coisa assim, não é? Não é isso. Mas, na questão espiritual, aprender o ABC é muito importante. Aprender a matemática é muito importante. Nós precisamos saber a matemática, né? Nós precisamos saber o português. Não importa, não tem problema nenhum você saber o português correto. Mas tem uma coisa, quando se trata de revelação espiritual, lugar nenhum no mundo você encontrará isso. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer seminário, em qualquer escola de pensamento, escola teológica, você não conseguirá. Se você é um rapaz que tem chamamento de Deus para o Evangelho, saiba disso, então, não é? Então foi isso que aconteceu. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Isso tem que vir do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Isto para você não é uma concepção intelectual de como você pode fazer seu discurso, como você deve curvar-se, como ou qual a grande coisa que você deve realizar aqui na terra. Aquilo não é o que é. Não é construindo uma grande coisa. A revelação da palavra de Deus é o que é. Ele era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo foi manifestado e habitou entre nós. Ele era a revelação da palavra de Deus. Então era sobre isso que a igreja seria edificada. Ou seja, foi sobre isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi edificada. Agora, é bom se notar também que ele disse, a minha igreja, não é? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por que será que ele disse a minha, não é? Será que por aventura, por acaso, existiria outras que não seria a dele? Mas isso é só uma pergunta para ativar os nossos neurônios, não é? Se ele disse a minha, por que, se ele tivesse em pessoa, nós diríamos para ele, Senhor Jesus Cristo, mas por que o Senhor está dizendo a minha? Por acaso tem alguma que não é a sua? Né? Mas deixa assim que o Espírito Santo vá trabalhando na mente de cada um, não é? O Espírito em Pedro, revelando através da revelação espiritual, que ele era o Filho de Deus, manifestado
o Deus da glória manifestado, a glória de Deus, aleluia, desculpem, manifestando a glória de Deus sobre essa rocha, abre parêntese, a revelação espiritual da palavra, fecha parêntese. A rocha é isso, a pedra que foi edificada, sobre a qual foi edificada. A igreja é isso, é a revelação espiritual da palavra. Aí você começa a ver, aí você vai entender a questão, por exemplo, da unidade de Deus, que Deus não é três pessoas distintas, não é? Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas, são ofícios de uma pessoa, da mesma pessoa. Apenas um detalhe, não é isso aí. Mas vamos aqui. Fechou parêntese. Eu edificarei minha igreja. Por quê? Se aqueles profetas estavam sob a direção de Deus, falando através do Espírito Santo, que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito deste lado revela exatamente a mesma coisa. Vê você isto? Carne e sangue. Você não pode aprender isto em nenhum seminário. Você aprende recebe seu título de doutor em divindade e seu título de doutor em filosofia e o seu título de nobre, ou isto está bem. Eu gostaria de tê-los, isto é certo. É como foi dito, não é? Quer dizer, aprender matemática, isso é necessário, aprender a falar o português, isso é necessário, aprender ciências, né, naturais também é bom, mas revelação espiritual não se aprende de carne e sangue. Tem que vir de lá, ó, de cima, né? Como veio para São Pedro. E também veio para os profetas do Velho Testamento. Porque todos eles falavam do mesmo Messias, não é? Então foi isso. Agora, ele disse, eu também gostaria de tê-los, isso é certo, mas isso continua não sendo aquilo. Você não tem que ter isto mesmo sendo bom. Você pode ser isso e mais, porém, se você tem que apagar e mais, abre aspas, fecha aspas, e mais, né? Se você tem que apagar o e mais, né? Abre aspas, fecha aspas, e tomar isto é aquilo. Se isto não é aquilo, deixe-me ter isto de qualquer maneira. Eu quero isto. Carne e sangue não tem revelado isto para você. Você nunca aprendeu isso através da linha educacional. Você nunca aprendeu isto através da linha denominacional. Elas são boas. A educação, a denominação é boa. Aquilo é parte disto. Mas as pessoas estão tão caídas por aquilo que elas estão deixando o discernimento espiritual. Vem? Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nunca será capaz de prevalecer. Mostrou que eles seriam contra ela. Quer dizer, essas portas do inferno, essas coisas seriam contra ela. Ela quem? A igreja, a verdadeira igreja do Senhor, não é? Essas coisas todas seriam contra ela, mas eles não prevaleceriam, ela permaneceria. A verdadeira igreja permaneceria. Agora, observem e vejam onde estão contra as portas do inferno. Ela não está contra as denominações, o governo a reconhece, não é, o mundo reconhece nossa denominação, todas elas,
Nós temos o direito, cada um de nós como cidadãos americanos, nós temos o direito a uma denominação, a qual é boa, nós apreciamos, mas não é contra isto que estão as portas do inferno. Reparou isto? Não é contra a denominação, não é contra a organização que a porta do inferno está levantada, ou está aberta, ou tenta se abrir. É contra a revelação que você tenha da palavra. É contra isso que a porta do inferno está. Estão contra a revelação espiritual de Cristo que está aqui agora. O mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso. As portas do inferno estão contra ela, mas nunca prevalecerão. Amém. Glória a Deus. Nunca prevalecerão, porque essa é a palavra do Senhor, não é? Aí está você. Discernimento espiritual, indiferente, né? A quem quer que seja. É meu irmão, contanto que ele esteja tentando realizar o mesmo propósito em prol do qual estou trabalhando. Ele quer dizer assim, se um irmão de uma ala qualquer está tentando trabalhar para o benefício do povo de Deus, para a unidade do povo, tentando fazer o melhor, ele é meu irmão. É meu irmão. Se era irmão do profeta, é irmão meu também, não é? Aleluia. Trabalhando, deixe-o ser um profeta, deixe-o ser um pastor, deixe-o ser um diácono, deixe-o ser fulano, deixe Deus tomá-lo desta maneira, daquela maneira, como quer que seja, desonrar-me seja o que for que ele deseje fazer. Seja o que for que ele deseja fazer, mas ainda é meu irmão. Nós estamos trabalhando pela mesma causa. Nós estamos enviando todo o nosso trabalho ao mesmo reino no além. Ele está trabalhando pela mesma causa que estou. Discernimento espiritual, a revelação espiritual de Deus. Vejam aqui, se vocês querem isto, Jesus, eu preguei outra noite em algum lugar, talvez lá embaixo, no princípio, não era assim. Temos que voltar ao princípio para encontrarmos nosso texto agora por somente um instante. No princípio havia um Caim intelectual, construiu uma boa igreja. Você falou, opa, mas Caim construiu igreja? Construiu, porque ele ofereceu o sacrifício, né? Então, mesmo que seja em símbolo, mas ele construiu, não é? Então, ele construiu uma boa igreja, diríamos nós, né? Fez um ótimo altar, ofereceu um sacrifício, orou sinceramente, deu graças, pagou seu dízimo, tudo mais, justamente tão religioso como era Abel. Mas Abel, abre um parênteses aqui, não havia Bíblia alguma em seus dias. Fecha o parêntese. Outro dia nós já comentamos sobre isso, não é? Eles não tinham Bíblia lá, nem Abel e nem Caim tinha Bíblia, mas tinha revelação, a revelação existia. O que ocorre é que Caim não a obteve, mas Abel obteve. Por isso que a Bíblia diz, pela fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim, porque a fé é a revelação, não é? Então, eles não tinham Bíblia naqueles dias, mas através da revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que causaram o pecado. Não foi maçãs que eles comeram. Vem, não foi maçãs. A revelação lhe disse aquilo. E não foram os frutos que causaram a saída fora. Foi a vida.
a separação da vida. Então ele foi e apanhou um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é a revelação espiritual. Amém. A revelação de Deus, a revelação espiritual que foi revelada a ele, não são frutas, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas, peras, era uma separação de vida. Então, ele foi e apanhou uma vida e a ofereceu no lugar da fruta, não é? Ele está mostrando aqui que Abel ofereceu o cordeiro. E ele soube que não era a fruta que ia redimi-los do pecado. E Caim não soube e ofereceu um altar muito bonito, com flores, com frutos e tudo, não é? Bom, frutas é o que você come, seu trabalho em sua própria mão, o que faz você então: eu irei e construirei isso, eu farei isso, eu suportarei aquilo, isso é bom. Ele tinha um altar exatamente como o outro tinha. Ambos tinham altares. Isto estava bem, mas isto era a verdadeira coisa espiritual revelada, pois o Espírito de Deus revelou isto. E sobre aquela rocha, a rocha na qual Cristo morreu, a rocha das eras, sobre a rocha na qual o cordeiro de Abel morreu, aquele pequeno Abel, quando ele colocou suas mãos sobre aquele pequeno cordeiro e sua pequena e branca lã sendo banhada, enquanto ele tomou uma pedra, eles não tinham uma lança naqueles dias, e golpeou seu pescoço, batendo assim nele, e a pobre pequena coisa morrendo, o cordeiro, não é? A pobre pequena coisa morrendo, o sangue lavando suas mãos e sua pequena lã toda banhada com sangue, balindo e chorando. De que isso falou? Do Cordeiro de Deus, alguns 4.000 anos mais tarde, espiritualmente revelado à igreja. Espiritualmente revelado, a igreja o rejeita. E as pessoas o chamaram de Belzebu e de um demônio, porque todos os profetas haviam falado. Eles rejeitaram o profeta. Ele disse: vós construístes seus sepulcros e os colocastes lá. Vós, paredes branqueadas. Ele disse a eles, sem o discernimento espiritual, não sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que ele estava suposto a estar daquela maneira e agir daquela maneira, porque ele estava cumprindo a palavra de Deus. E a igreja do Espírito Santo hoje, agindo da mesma maneira que elas agem, fazendo as coisas que elas fazem, elas estão cumprindo a palavra de Deus. Aleluia! Veem, Pedro disse no dia de Pentecostes, isto é aquilo. E ele disse, é para vós, para vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqueles mesmos profetas inspirados disseram que a luz do entardecer brilharia, lá haveria a chuva seródia e a temporã juntas, como nos dias da graça. Lá haverá... O que será isso? A chuva temporã chegando
e a chuva serôdia já decorrida. Então, se estende além e se ajunta a chuva temporã e a serôdia, se ajuntam o Espírito Santo manifestado através do poder e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí está você chegando junto. A temporã, reticência, a graça de Deus. Ele disse, como foi nos dias de Noé. Sua graça foi longânima. Aqui está ela hoje, longanimidade, uma extensão do além. Traz uma nuvem dos velhos dias e uma nuvem deste dia. Juntas, a chuva temporã passa primeiro a primeira chuva que tivemos, agora aqui a chuva temporã, aproximando da chuva serôdia. Leste e oeste se ajuntando, ambas chuvas caindo juntas, cura divina, mas o anjo de Deus revelando os segredos dos corações e trazendo tudo a acontecer. Parece que os verdadeiros nascidos filhos de Deus veriam aquilo. Aí está você, o Espírito revelando a revelação. É nisto que Jesus disse que a igreja seria edificada. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Vamos mais um pouco, não é? Bem, então, alguém pode se levantar e dizer, bem, claro, nós, fulano, nós estamos edificados sobre aquilo. Tomemos sua palavra um pouco mais adiante. A última comissão para a sua igreja, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por todo o mundo. Quanto tempo tem até o último? Por todo o mundo. Para quantos? A toda criatura. Aquele que crer e for batizado. Não a igreja. Ele é um pronome pessoal. Aquele que crer, ele está se referindo à pessoa que crê, não é um pronome pessoal. Aquele que crer. Um indivíduo. Como Davi Duplexis disse a respeito de neto. Sim, a respeito de neto. Não há netos no reino de Deus. Quer dizer, trocando as palavras, Deus não tem netos, ele só tem filhos, não é? É isso que ele estava dizendo. Davi Duplexis disse que a respeito de netos no reino de Deus. Eles são filhos. Seu pai era pentecostal e você está simplesmente vindo aqui a esta igreja porque ele também vem aqui do 11º Garfield. Receberam o Espírito Santo, apenas lhe trouxe como um neto. Você está errado. Deus tem que revelar-se a si mesmo para você. Acho que está claro, né? Quer dizer, a pessoa diz assim, meu pai era pentecostal, minha avó, então eu também sigo essa linha aqui porque eu sigo a linha deles. Eles estavam certos e eu vou continuar nessa linha. Acontece que se você não tiver a mesma revelação que eles tiveram, então você perdeu a linha, né? Nós perdemos a linha se nós não tivermos a mesma revelação que eles, nossos pais, tiveram, nossos antepassados. E nenhum homem pode chamar Jesus de Cristo através de uma concepção intelectual. Nenhum homem pode chamar Jesus de Jesus, aliás, de Cristo, porque ele se sente arrependido de seus pecados e vem para se arrepender. Nenhum homem pode chamar a Jesus de Cristo somente através de
aquela revelação do Espírito Santo fazendo isto conhecido a ele. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí está a revelação. Aí está sobre o que ele edificou sua igreja. Quem fez isto? Pedro? Não. Quem fez isto? Cristo disse, a revelação de Deus. O Espírito Santo traria isto para vós. Um pouco mais eu vos deixarei, mas orarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador. O Senhor Jesus Cristo dizendo, né? Ele vos enviará o Consolador, trará estas coisas a você, as vossas lembranças. É isto correto? O que está ele fazendo nesta manhã? O fará e fará o quê? Vos mostrará as coisas que vêm. O Espírito Santo na igreja, no último dia. Agora, você diz, irmão, aleluia, essa é minha igreja, né? Espere um momento. Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, em São João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A verdade revelada do Espírito do Reino de Deus para vir, olhando para o fim. Olhando para o fim. Agora, somente olhando no que os profetas clamaram. Ver a respeito do que Jesus falou. E aqui, o mesmo Espírito Santo em você clamando exatamente de volta. Isto é certo. Isto é certo. O que é isto? É a verdade espiritual revelada. Eu amo o meu irmão indiferente à igreja que ele vai. Se ele é Seródia, ou Temporã, ou se não chove de maneira alguma, contanto que ele esteja no corpo de Cristo, tentando realizar, não algo para um certo propósito para se manifestar na terra, mas o propósito para o reino de Deus e a glória de sua vinda, para revelar e fazer conhecido sua breve aparição. Aleluia. É bom que nós não esqueçamos disso, né? Não importa quem seja a pessoa, aonde ele vá congregar. Às vezes eu fico pensando nisso, né? Nós que somos da mensagem, não deveríamos nos separar em grupos, não é? É muito lamentável, é muito triste isso. Porque se o irmão está lá trabalhando na roça, nós falávamos no eito, se era capinando, se era cortando cana, qualquer coisa que estivéssemos fazendo, apanhando algodão, era o eito, cada um trabalhando no seu eito ali, mas o dono é um só, não é? Agora, se ele estiver errando, isso é ele que vai se acertar com Deus, não somos nós que devemos fazer o julgamento, esse não pode, esse não faz parte, não, isso não é do Espírito Santo. Infelizmente, isso tem acontecido, né? Agora, concluindo, nós queremos ponderar isso sobre esta pedra edificarei minha igreja, corretamente. E então, encontramos lá em João 14, 7. Ele disse isto, as obras que eu faço, vós também as fareis. As obras que eu faço. Que espécie de obras ele fez para fazer a si mesmo conhecido? Vocês recordam a respeito de Pedro? Não recordam? O que estávamos falando a respeito de Felipe, a mulher no poço, produzindo isto para não ir para os gentios, mas iria nos últimos dias. Como ele disse,
como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Há uma revelação escrita em mistério, assim, para o mundo de fora, para o mundo que não sabe nada a respeito disto. Mas vocês, preciosos irmãos, vocês, preciosas irmãs, vocês não são filhos das trevas. Vocês não são filhos da noite, mas vocês são filhos da luz, andando na luz. Como ele está na luz, então vocês têm companheirismo um com o outro, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, limpa todos nossos pecados, de todos nós. Aí está vocês, digo você, os servos do Senhor. Mais um parágrafo aqui. Jesus, como eu citei minha escritura aqui, eu tinha Marcos 16, sim, Marcos 16. Ele disse, ide por todo o mundo, aqui está que tipo de igreja ele estabeleceu. A última comissão para a igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, veja aqui, veja este espiritual. Quem crer e for batizado. Ele nunca disse exatamente de qual maneira, mas nós queremos alvoroçar quanto a isto. Vem. Outra coisa, vem. Quem crer e for batizado será salvo. Seja quando for que ele deseje ser batizado, e isto depende dele. Se suas realizações são para o reino de Deus, vamos, irmãos, nós estamos marchando com o mesmo Espírito. Se estou errado, então você dirá, e isto acontecerá desta maneira. Se você está errado, isto será aquilo. Mas nossos corações e nossos motivos e nossos objetivos são para o reino de Deus, no além. Aí estamos apontando para o Calvário. Aleluia! Isso não é muito bom? Com certeza, não é? O importante é o nosso objetivo, o nosso motivo. Aleluia! Eu e minhas ideias, porque eu não tenho um irmão que goste de torta de cereja. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver só um pouquinho aqui, né? Tirar isso aqui que está atrapalhando, aí assim, né? Eu tenho uma reticência aqui. Eu não tenho um irmão que gosta de torta de cereja do tanto que eu gosto. Mas nós somos irmãos, vem. Quer dizer, você não gosta de torta de cereja, mas eu gosto. Mas nós somos irmãos, não é isso que vai nos separar, não é? Nenhum deles gosta de caçar e pescar do tanto que eu gosto, mas nós somos irmãos. Vem o que eu quero dizer? Eu tenho minhas próprias ideias, mas isso não o faz menos que meu irmão. Seu pai é meu pai, sua família é minha família, aí está você. Os patriarcas todos diferiram uns com os outros, mas lá havia o único pai, e isso deveria operar para uma coisa. E eles rejeitaram o principal lá porque ele era espiritual. Não veem vocês isto, irmãos? Não podem vocês verem do que estou falando? Eu acho que ele está falando de José, não é? Porque todos os irmãos dele eram filhos do mesmo pai, mas eles o rejeitaram porque ele era espiritual.
eles não entenderam ele, não é? Só mais um pouquinho só, um parágrafo talvez. Agora, observem deixe-me concluindo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Bom, aqui tem um espaço vazio na fita, é uma nota que o editor está dando, né? Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Que é isto? Revelação espiritual. Vem, falando novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Isto era o que a nova igreja era. Este é o tipo de igreja que Jesus Cristo, esse maior que todos os profetas claramente, clamaram que fariam. Nós encontramos seu Espírito voltando aqui e predizendo que seu Espírito voltaria exatamente ao povo e faria estas coisas que ele fez. Aleluia. Agora eu tenho que parar, não é? Que o Senhor Deus nos ajude a compreendermos estas coisas. Que Ele possa nos ajudar não somente a compreender aqui, mas que a nossa alma possa aceitar esses conselhos do homem de Deus, do profeta de Deus para esta era. Nosso profeta William Branham, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos orar para encerrar o culto. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos o Senhor por este momento, estarmos aqui reunidos em espírito e em verdade. Fica com cada filho do Senhor, abençoando, trazendo para o coração de cada um, Senhor, a revelação da Tua palavra, sobre a qual a igreja está edificada. No nome santo de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, se o Senhor permitir, nós voltaremos no nosso próximo culto, aqui através deste canal, Tabernáculo SBO. Os nossos cultos são levados ao ar todas as terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18h45. Já está publicado, não é? Isso para manter um padrão assim. E não esqueçam de clicar no gostei e também inscrevam-se no canal para que possa ir cada vez mais sendo popular e cada vez mais pessoas possam ouvir essas verdades. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.